Olá pessoal, retomamos aos nossos vídeos, ao estudo introdutório de Gênesis, um resumo do livro de Gênesis. E como eu havia dito no vídeo passado, hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo, falando um pouco sobre a civilização antes do dilúvio. A civilização anterior ao dilúvio é chamada de antediluviana e pereceu sob o julgamento das águas. Foi iniciada por Caim e terminou em destruição. A Bíblia ensina e os arqueólogos afirmam que os homens que viveram antes do dilúvio não eram selvagens. Já tinham atingido um considerável grau de civilização. Em Gênesis capítulo 4, versículo 17 ao versículo 22, é mencionado seu progresso. Embora não se saiba muita coisa sobre os antediluvianos, alguns lugares que habitaram foram descobertos e remanescentes nas suas obras confirmam uma civilização como a Bíblia parece descrever. Em 3 cidades de Ur, Quis e Fara, o depósito sedimentar debaixo do deixado pelo dilúvio foi descoberto pelo professor Vowley, arqueólogo enviado pelo Museu Britânico e pela Universidade da Pensilvânia. Debaixo dos depósitos diluvianos em Ur, ele encontrou camadas de detritos cheias de instrumentos de pedra, cerâmica colorida e tijolos queimados. O mesmo se deu com as outras 2 cidades. É uma prova de que antes do dilúvio havia uma civilização, que antes do dilúvio havia pessoas naquele lugar. Então, tudo não começou depois do dilúvio, não eram pessoas pré-históricas, pessoas que não tinham assim, conhecimento. Não, a Bíblia vai dizer que eram pessoas que já viviam numa civilização e, é claro, tinha um conhecimento. Então, o dilúvio, quando ocorreu o dilúvio, teve uma narrativa na Bíblia, é muito simples e direta. A história não é contada para ser uma história assustadora ou interessante, mas para ser um acontecimento da história da redenção. O mal tinha crescido de uma maneira assim enorme, uma maneira desenfreada, ameaçava destruir tudo o que havia de bom. Só restava um homem justo aos olhos de Deus. Noé era um homem que Deus se agradava das suas atitudes. Deus revelou a Noé seu plano de destruir a raça corrupta e de salvá-lo junto com a sua família e por ele a humanidade inteira. Deus foi longâmino com os homens, deu várias chances aos homens, mas os homens não o escutaram. Noé os advertiu por 120 anos, enquanto construía a arca da aliança. Mesmo depois que Noé e sua família entraram na arca, levando consigo 2 de cada espécie de animais imundos e 14 de cada espécie de animais limpos, houve um intervalo de 7 dias antes que começasse a chover. Mas as misericórdias de Deus foram recusadas por toda a humanidade e como resultado,
os homens pereceram. No capítulo 6 e no capítulo 7, né, Noé e sua família foram salvos do dilúvio pela arca. Eles permaneceram na arca aproximadamente um ano solar. Noé viria a ser o segundo pai da raça humana. O propósito do dilúvio era tanto destrutivo como construtivo. A linhagem da mulher corria o perigo de desaparecer completamente pela maldade dos homens. Por isso Deus exterminou a incorrigível raça velha para estabelecer uma nova. A extensão do dilúvio foi universal ou limitado à área do Oriente Médio? É uma pergunta que se faz. A extensão do dilúvio foi universal ou foi limitada à área do Oriente Médio? Alguns pensam que o dilúvio aconteceu apenas na terra habitada daquele tempo, pois o propósito divino era destruir a humanidade pecaminosa. Dizem que o uso bíblico da expressão toda a terra significa a terra conhecida pelo autor de Gênesis. Os que creem que o dilúvio foi universal notam que o relato bíblico emprega expressões fortes e as repete, dando a impressão de um dilúvio universal. Perguntam: qual era a extensão da população humana? Parece-lhes possível que a população tenha se estendido até a Europa e África. Certos estudiosos creem que as grandes mudanças na crosta terrestre e repentinas e drásticas. Creem que houve uma alteração no clima de áreas geográficas, como Alasca e na Sibéria, podem ser atribuídas ao dilúvio, né? Efeitos que hoje existem trazem alguns estudiosos que naquela região é onde ocorreu o dilúvio. E aí hoje nós vemos, né, como é a situação naquele lugar. Após o dilúvio, a bênção foi renovada, mas a degeneração ocorreu rapidamente, né? O autor continua a argumentar a favor do efeito insidioso da natureza corrompida do homem, vista até nos filhos de Noé. Cremos ser estes o limiar da nova alma corrupta ou das almas corrompidas. Ao iniciar a construção da Torre de Babel, na planície de Sinear, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. Por isso Deus impôs limites à capacidade das pessoas de unir-se em rebelião. Ele realizou isso ao fazer com que falassem línguas diferentes, ocasionando a dispersão geográfica. Hoje, no mundo, no século XXI, nós sabemos que existem diversos países e cada país ele fala uma linguagem diferente. Aí, na Torre de Babel, nesse momento aí, Deus ele divide, reparte línguas. Cada um fala de uma forma diferente. Mas por que Deus fez isso? Deus era estratégico. Por que isso aconteceu? Para que elas não conseguissem se entender. Uma não entendeu um idioma da outra. E dessa forma seria mais complicado de realizar a construção a qual eles estavam fazendo naquela época.
né? E por isso hoje nós temos tantas línguas, né, aí afora, em todos os países, línguas repartidas, línguas diferentes, né? E um outro assunto, a qual dentro desse nós ainda iremos abordar, a qual nós iremos falar, deixa eu ver, não, vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar essa parte aqui, a qual nós acabamos de ver, e no próximo vídeo nós iremos falar sobre os patriarcas e o povo eleito. Aí nós já vamos entrar num assunto maior, num assunto mais elevado, mas nós vamos falar no próximo vídeo. No próximo vídeo nós marcamos esse encontro e finalizamos esse aqui. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.